As pessoas confundem cristianismo com igrejas, templos de pedra, sacerdócio organizado, um culto institucionalizado. Não importa a escola cristã. Nós temos cristãos mórmons, nós temos cristãos católicos, nós temos cristãos ortodoxos, nós temos cristãos espíritas, nós temos cristãos umbandistas, nós temos cristãos evangélicos, e dentro da reforma protestante há mais de 30 linhas de cristianismo. Então, quando nós olhamos para esse movimento humano do cristianismo, muitas vezes a gente acredita que já esgotou o assunto. Então a pessoa vai descrever cristianismo, você pode olhar isso, qualquer documentário, qualquer Globo Repórter, qualquer programa vai falar de cristianismo e começa a mostrar a igreja, ritual, um pastor, um pregador espírita, não é assim? E geralmente Jesus está crucificado. Vocês já viram isso? Geralmente Jesus está crucificado. Fala de braço aberto, numa cruz. E a gente acredita que isso esgota a compreensão de cristianismo. Esse é um ponto. Então, quem aqui é pai e mãe, coloca o filho na escola, faz um sacrifício para dar uma educação para os filhos, aí eles vão estudar química, física, astronomia, biologia, e eles aprendem aquelas coisas difíceis, Sexta-feira meu filho chegou e falou assim: "Ô pai, eu estou com uma dúvida. Eu estou estudando ligação química, como é que é mesmo o dipolo induzido?" Só quem é da química aqui que vai entender. Dipolo, ligação de Van der Waals. Aí está na biologia, eles estão lá estudando nucleotídeo. E aí, esse mesmo adolescente sai dessa aula sofisticada de biologia, sai dessa aula sofisticada de química, e chega na casa espírita e pergunta: o que é cristianismo? Fala: é Jesus crucificado, uma igreja e a hóstia. Está suficiente isso? Será que essa compreensão do cristianismo está correta? Será que é assim que nós vamos definir o cristianismo? Então, dê uma pausa nesse paradoxo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a compreensão que o Livro dos Espíritos trouxe para a humanidade terrena. Humanidade terrena. E eu vou começar com uma pergunta, reproduzindo uma pergunta. Uma vez um jovem me procurou e ele estava angustiado. Ele falou assim: Haroldo, há 3.000 anos atrás, a população da Terra era de, no máximo, uns 100 milhões de habitantes. Hoje, tem 8 bilhões. O que aconteceu? E a reencarnação? Onde que surgiu tanto espírito? Será que Deus criou esses espíritos nos últimos 3.000 anos? Aí eu olhei para ele e disse assim: sabe o que aconteceu? A Terra deixou de ser o centro do universo.
Foi isso que aconteceu. Durante milênios, a gente acreditou que Deus fez a Terra, nós seres humanos, e enfeitou o universo de estrelas e galáxias, para a gente não enxergar. Para a gente não enxergar. Porque somente agora, com o telescópio James Webb, que nós estamos enxergando coisas que os nossos avós não enxergaram. Não tiveram oportunidade de ver. Quando eu fazia palestra 10 anos atrás, falava, e o universo, 2 bilhões de galáxias. Que 2 bilhões? Nós já estamos em mais de 3 trilhões. 3 trilhões de galáxias. Trilhões. Cada galáxia tem 200 bilhões de sóis com seus planetas. Aí a pessoa se pergunta, será que tem vida inteligente fora da Terra? Eu gosto da resposta do Milor Fernandes. A prova de que tem inteligência fora da Terra é que até hoje eles não quiseram se comunicar conosco. São inteligentes. Então, nós precisamos ampliar. E aí, com esse raciocínio, quando você olha para a Via Láctea e começa a perceber que não é só o seu solzinho e o seu planetinha Terra e os planetas do sistema solar, que existem 200 bilhões de sistemas só na Via Láctea. Nós não moramos nem na melhor parte da Via Láctea. A gente não mora. Nós moramos na periferia da galáxia. A gente não mora nos condomínios fechados da galáxia. Por quê? Porque somos espíritos ainda muito imperfeitos, espíritos que ainda necessitam de um corpo biológico, que nasce, envelhece, adoece e morre. Isso é estágio inicial da evolução. Estágio inicial. Então nós precisamos alargar. E vem então a doutrina espírita e começa a nos trazer uma ideia de um fluido cósmico. Como se o universo inteiro estivesse mergulhado num mar, num oceano de energia. Inteligente. Deus não tem boca, não tem língua, não tem dedinho, não tem mão, não tem pé, porque Deus é incorpóreo. Então essa ideia que você tinha de um rei com uma coroa na cabeça, sentada num trono, vigiando as coisas que você está fazendo de errado para te castigar, precisa ser renovada. Essa ideia precisa ser renovada. Essa ideia de você mandar uma mãe para o céu e um filho para o inferno, que mãe que aguenta isso? Vou perguntar para vocês aqui, que mãe que aguenta ficar sem notícia de filho? Você tinha que criar um WhatsApp para comunicar o céu com o inferno, não é assim? Porque um tanto de mãe no céu, os filhos no inferno, elas não vão ficar sem comunicar, você pode ter certeza disso. Não faz sentido. Então, quando a gente fala de aspecto religioso, nós raciocinamos ainda como crianças, criancinhas espirituais. Então é preciso amadurecer nosso pensamento religioso. Então essa ideia, você chega em alguns locais religiosos, a pessoa fala assim, não, o meu Deus, eu falei, oi? Seu Deus? Comprou por quanto? A pessoa pegou Deus, colocou na gaiola, na casa dela. Então, é meu Deus. Ah, o seu Deus. É o Deus da minha igreja. O Deus da minha casa espírita.
Então você está acreditando que o Criador de trilhões de galáxias agora entrou na gaiola da sua casinha. Você colocou uma coleira em Deus e agora você está levando ele para passear. Ele está te obedecendo. É essa a visão religiosa? É isso que nós temos para oferecer? É por isso que tem tão poucos jovens religiosos no mundo. Porque eles estão aprendendo coisas sofisticadas em química, biologia, matemática, e chega para aprender essas infantilidades religiosas. Infantilidades. E o pior, no movimento espírita. Então nós precisamos urgentemente resgatar a essência do pensamento de Kardec. Deus é cósmico. Deus não é Deus da terra. Então não confunda movimento humano com movimento divino. Movimento humano é o que nós estamos fazendo agora. Nós estamos cadeira de plástico. Estamos aqui sentados em Franca. Isso é movimento humano, porque Deus não usa cadeira de plástico. Por que é importante fazer essa distinção? Porque a gente chega no movimento espírita, tem gente que acha que Jesus é governador espiritual dos cristãos. Oi? A pessoa pergunta assim: olha, eu tenho uma dúvida. Jesus é o governador espiritual do planeta? Fala, sim. Questão 625 de O Livro dos Espíritos, comentário de Allan Kardec. Para a humanidade terrena, Jesus constitui o tipo da perfeição a que podemos aspirar na Terra. Está lá. Aí a pessoa, mas ele é o governador? E os budistas? Então, realmente, você está acreditando que Jesus está querendo pegar os 8 bilhões de encarnados e levar tudo para a igreja cristã. Qual? Qual que ele vai escolher? A sua, né? Não, Jesus vai trazer para a minha casa espírita. Porque ela é a melhor do mundo. É isso? Então você realmente acha que Jesus está interessado em converter espíritos imortais para um movimento religioso humano? É isso? Então, alguns chegam a acreditar que Jesus encarnou para fundar o cristianismo. Fundar o cristianismo. Você jura? Jesus encarnou para mudar o padrão moral da terra. O padrão moral da terra. Na época do Cristo, nas praças das cidades, vendiam-se escravos. Então você chegava na praça, domingo, porque agora nós estamos aqui domingo de manhã num seminário. Antigamente, sabe onde que a gente estava? Na praça comprando criança. Aí você olhava para a criança assim, essa é fortinha, vai dar uma boa escrava. Esse aqui vai dar um escravo bom. Para ele não fugir, aí o que os medo-persas faziam? Furavam os olhos. Furavam os olhinhos.
Espera aí, deixa eu furar o olhinho dele, porque aí ele não foge. Gente, isso há 2000 anos. Essa era a sociedade há 2000 anos. Hoje você vai num restaurante, a pessoa fala assim: você quer que serve uma entrada? Aí você fala: o que que tem? Olha, tem pãozinho com queijo canastra. Tem mandioca frita. Traz 3 porções. Há 2050 anos atrás, festa chique era assim: antes do jantar, antes do almoço, uma luta de gladiador para ver qual que matava o outro. Aí vamos ver uma lutinha? Ó, morreu. Gente, tira esses corpos aqui, vamos limpar o sangue para a gente poder almoçar. Isso em Roma, 2050 anos atrás. 2050 anos. Agora, vocês estão achando macabro? Circo, Panteão, Coliseu dos gladiadores. Os gladiadores lutavam, matavam um gladiador. O gladiador era um grande atleta. Um grande atleta. Então o que as pessoas faziam? Depois da luta, o pessoal ia para a arena tomar um pouquinho do sangue do gladiador, porque era afrodisíaco. Olha, escorreu aqui da cabeça. Peraí, deixa eu pegar a cabeça dele, pegar um pouquinho aqui, porque estou precisando muito de um afrodisíaco. Que delícia de sangue. Essa é a humanidade que você estava 2000 anos atrás. Esse era você, era eu, há 2000 anos atrás. Então vem o nosso governador e muda o padrão moral do planeta. Do planeta. Então o compromisso do Cristo é com o seu padrão moral, não é com a religião que você frequenta.